Então, gente, vamos falar agora sobre a literatura GLBTS, que é hoje um forte, uma referência quando falamos hoje em produção literária no Brasil. E se destaca entre eles um piauiense, que é o escritor Roberto Muniz, com 11 livros lançados sobre essa temática. Acompanhe. Gente, vamos falar agora sobre o universo da literatura GLBT, mas também mais ampla, na literatura brasileira, através do olhar e das vivências literárias. O Roberto Muniz, que é piauiense, mora em Brasília, mas está sempre por aqui. Detalhe, já são 11 livros lançados, vem um novo por aí. Vamos falar de premiação, de vida, e ele trouxe para a gente alguns deles aqui. Uma Cama Quebrada, As Divinas Mãos de Adão, de Adam, e Experientia. Experiência latino. E o teatro, sempre, aqui o livro lançado pela APL, que tem um dos textos do Roberto. Roberto, como é escrever nessa área e se manter, sobretudo, nela? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente procura um público, né? E eu acho que a resposta para essa tua pergunta é mais ou menos nesse sentido. Antes a gente tinha um público, né? Existia uma carência, e aí vinham as palavras de ordem, né, da contemporaneidade, que é representatividade. Então faltava muito aquela época, né? A gente já conversou sobre isso em 2016, né, quando eu estive aqui da última vez, falando sobre essa questão da representatividade, da importância de trazer nessas ficções personagens que possam ser espelho para outras pessoas, nesse sentido, da aceitação, das problemáticas com a sociedade, família. Entendimento entendimento das barreiras do preconceito. Exatamente, entendimento da própria sexualidade, né? Aí fala-se muito sobre essas questões de gênero e sexualidade hoje em dia, porque antes não tinha muita visibilidade. E hoje eu sempre gosto de falar das letrinhas do LGBT, elas estão procurando a sua identidade, a sua manifestação política, a sua essência, a sua existência e também cidadania. Então, Roberto, esse quadro combina com café, viu? Vamos lá, por eu favor. sou viciado em café. E a gente está nesse espaço da minha querida amiga Honorina, viu? Aqui é tudo muito leve, muito light, então não se preocupe. Olha só o que ela preparou aqui para a gente. Eu queria que você falasse sobre as adaptações dos seus livros, das suas obras para o teatro. Como é que ela aconteceu e como é que está se dando hoje? Eu sei que você é uma pessoa super conhecida em São Paulo, Rio, já nesse circuito, né, da literatura LGBT. Da literatura LGBT, a gente tem uma certa visibilidade, né, nesse sentido. Você falou uma palavra interessante, adaptação, né? Porque eu sou da ficção e de repente eu estou escrevendo teatro, né? A priori pode parecer que é só um passo ou é mais simples porque você já é escritor, mas existe toda uma linguagem, toda uma estética, né, que diferencia a ficção do drama. Então, para mim, eu sou um novo dramaturgo, né, um dramaturgo que está iniciando, mas graças a Deus a gente vai fazendo um trabalho com estudo, né, principalmente, empenho e escuta. Né? Todos os textos que eu escrevo eu repasso para alguns amigos que já trabalham na área, né? Trabalham dentro desse métier do teatro. Então, para mim, a linguagem era nova, mas aí eu comecei a fazer adaptações. Eu queria que você falasse sobre esse prêmio aqui. Pega aí pra gente, por favor. Então, esse prêmio ele encerra esse projeto exitoso chamado Literatura e Diversidade Sexual, em que a gente levou para 6 estados a discussão sobre literatura e sexualidade. Então, eu fiquei muito feliz com a indicação do prêmio, eu acho que é a terceira versão, Educando para Respeito à Diversidade Sexual, que é do pessoal lá do IBDSEX, que é lá de Curitiba, que o presidente é o Tony Reis. Então, a gente foi premiado na parte de educação, porque esse projeto contempla, eu dediquei um pouco mais, porque eu também sou professor, eu dediquei um pouco a esses estudos para fazer uma interface entre literatura e sexualidade. E como é que está em Brasília o trabalho? Brasília está empolvorosa, né, com essas situações que estão acontecendo na política.
Mas a gente continua trabalhando em todas as vertentes, né? Eu como professor, como escritor também, agora dramaturgo, que essa nova... A Menina dos Olhos agora são minhas peças de teatro. E ainda está com um próximo projeto aí. Que livro é esse que vem? Queria que você falasse um pouco. Esse livro, ele é um resultado do próprio projeto. É uma entrega que eu fiz em relação a algumas insatisfações, mas provocações que eu tive durante o processo do projeto em si. Ele intitula-se Uma Questão de Jeito, que agora eu posso falar, né? Ele está saindo pela editora Patuá, né? O pessoal lá de São Paulo, do Eduardo. E a gente trabalha nesse livro a questão da sexualidade de uma aluna, uma sexualidade dissidente, uma sexualidade trans. Então, o livro todo é essa disputa, né? Dessa jovem estudante, pelo espaço dela, pela cidadania, a briga com a família, com a escola, com os amigos de sala, com a própria extensão fora do muro da casa, da escola e de casa também. Então é um livro muito sensível nesse sentido. É editora nacional? A Patuá é uma editora nacional. Tem aí na história, na bagagem, alguns prêmios importantes na literatura nacional. E é uma editora independente, pequena, né? Isso é muito importante. Eu me identifico. Por sinal, são as pequenas que se destacam mais nos últimos, anos. Exatamente. Festivais, né, que acontecem em literatura no Brasil. Teve agora o prêmio Açores, né, que contemplou alguns autores dessa editora, também como das grandes casas, né? E é isso, o livro ele tem previsão aí até ainda esse semestre, né? Foi a promessa do editor. E aí a gente vai para São Paulo para fazer lançamento. Então... Aí vem para Teresina, óbvio, né? Bem-vindo. Sim, até porque, né, ele foi gerado, tem participação nesse sentido, né? Porque a gente trouxe o projeto para cá também. Ele correu 6 cidades. Então foi muito importante a passagem por Teresina. Você queria falar sobre um desses livros em específico? Eu estou aqui em Teresina também porque a gente recebeu o convite do pessoal da Semana Nacional do Teatro para trazer a peça As Divinas Mãos de Adam. Então o grupo A Companhia Versátil, que está fazendo a produção da peça, né, da montagem, eles foram convidados para vir. Então veio todo o grupo... De onde a companhia? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E aí fiquei muito feliz porque... Enfim, pude apresentar o trabalho que já vem há 2 anos aí sendo desenvolvido com o pessoal lá do Rio de Janeiro e trouxe para cá. Texto de um autor piauiense. Sim, e feliz também porque ele foi premiado, né? Pela Fundação Cultural do Pará. Essa impressão foi toda garantida pelo edital da premiação. Olha que ótimo. Foi o melhor texto de 2015, né? Essa peça. E aí tinha um plano, porque até então o dramaturgo ele só se torna um dramaturgo quando a peça é encenada. Então, até então, eu era apenas um escritor de peças teatrais. E aí, em 2015, 2016, nós tivemos a estreia da peça em São Paulo. E aí eu fiquei muito feliz, porque nós fomos convidados e a peça veio para cá, né? Bem-vindo, então, Roberto, mais uma vez à sua terra. Você vai ficar alguns dias, né? Mas, por favor, tem que tomar um café, hein? Pois é, vou ficar um tempinho ainda, mas muito feliz de rever minhas famílias familiares, né, os amigos. A Honorina tá de olho, que você não provou nada ainda, viu? Mas pode degustar, olha só. Envergonhado. Mas daqui a pouco nós vamos